Pois não. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, eu vejo de forma bastante positiva a decisão da Câmara dos Deputados de aprovar a destinação de 75% dos royalties dos novos contratos de petróleo, do pré-sal, para a educação. Mas não só do rendimento do fundo, mas também de 50% do fundo. Isso aumentou muito o valor a ser rateado e a ser destinado para a educação no nosso país. 75% para a educação e 25% para a saúde pública. É uma medida positiva, foi defendida pelo PDT lá na Câmara dos Deputados. Nosso líder da Câmara, deputado André Figueiredo, fez um trabalho importantíssimo, defendeu e conseguiram aprovar desta forma. E eu vejo isso como uma maneira muito positiva, que atende ao clamor das ruas. Essa medida vem ao encontro aos anseios populares que estão sendo externados por centenas de milhares de brasileiros nas ruas no nosso país nas últimas semanas. Mas é preciso que, no momento em que tais recursos possam ser efetivamente utilizados pelo país para essa finalidade, estejamos prontos para alimentar um sistema educacional remodelado para cumprir com uma missão de construir um Brasil melhor. Costumamos falar que a educação é a ferramenta mais importante da construção de um país, porque ela é que prepara a nossa mais valiosa infraestrutura, que é o ser humano. Somos mais de 200 milhões de habitantes e temos, na grande maioria, uma qualidade de vida abaixo da que merecemos. Isso acontece exatamente por causa das falhas exatamente do nosso sistema educacional. Atualmente, a educação brasileira são destinados por ano pelo governo federal em torno de 50 bilhões de reais. O Plano Nacional de Educação 2011-2020, em votação nesta Casa, requer 10% do PIB para o setor, chegando a cerca de 100 bilhões de reais por ano. A previsão do rendimento anual dos royalties do petróleo do pré-sal para a educação é de aproximadamente 28 bilhões de reais por ano. Portanto, pode quase triplicar o valor que a nação terá para aplicar no ensino, mas a sociedade brasileira só ficará satisfeita caso esses recursos sejam utilizados com eficiência e eficácia para o nosso estudante, para os nossos alunos. Defendo que um sistema educacional ideal para o Brasil priorize 3 pontos: a federalização do ensino, uma melhor capacitação e valorização dos professores. Ontem eu ouvi diretamente da nossa presidenta Dilma de que nós só vamos ter um ensino melhor se nós valorizarmos mais os nossos professores, se nós conseguirmos aumentar o rendimento, o salário dos professores brasileiros. Isso eu ouvi ontem com muita alegria da nossa presidenta Dilma em uma reunião com os líderes que tivemos ontem à tarde. E a terceira é a aplicação da escola de educação de tempo integral. Entendemos federalização do ensino básico, incluindo o fundamental e o ensino médio, como um conjunto de medidas que permitam não apenas que a educação fique uniforme, mas também que as despesas sejam melhor divididas. O que nós queremos com a federalização? É que o aluno que aprende aqui em Brasília tenha o mesmo ensino lá em Ji-Paraná, lá em Pimenteiras, lá em Roraima, lá no Paraná, que o ensino seja aplicado da mesma forma, para que nós possamos fazer com que toda a sociedade, todos os nossos jovens e alunos tenham uma ascensão por igual em todo o nosso país. Isso, para mim, é de fundamental importância. É nesse sentido que nós defendemos a federalização do ensino brasileiro. Compartilho com o nobre senador Cristóvão Buarque a proposta de que melhorar e igualar a qualidade da educação brasileira é tratar a educação como uma proposta, como uma questão do Brasil, e não dos municípios e dos estados. Ou seja, a educação de uma criança, adolescente que recebe em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem que ser a mesma
em toda a região amazônica, por exemplo. Temos que ter um padrão nacional para a educação brasileira. É por isso que nós, do PDT, inspirados nas ideias e propostas de Brizola e Darcy Ribeiro, como os Centros Integrados da Educação Pública, os CIEPs do Rio de Janeiro, defendemos a federalização do ensino básico no Brasil. O Brasil, o governo federal, precisa assumir esse compromisso de promover e financiar uma educação de qualidade em todo o território nacional por igualdade. A federalização deve visar a criação de uma carreira nacional do magistério, adotando, por exemplo, o modelo que já existe entre professores de escolas técnicas e dos colégios militares. Todos entrariam em uma carreira federal, com um salário pago pelo governo federal. Defendo a criação de um fundo de apoio salarial à meritocracia, para gerar ainda mais estímulo aos nossos professores. O segundo ponto, melhoria na qualidade dos professores de forma uniformizada em todo o nosso país. Precisamos que os professores recebam salários dignos, pois eles vão educar os nossos filhos. Mas para isso precisamos de professores com uma formação educacional. O ensino básico no Brasil precisa de professores graduados, com especialização, com pós-graduação, com mestrado e doutorado. Com a federalização, teremos mais condições de fomentar essa formação continuada do professor, criando estímulos e ferramentas para isso. Como terceiro item dessa proposta, temos a escola de ensino em tempo integral. Penso da mesma forma como o ministro da Educação, o ministro Aloysio Mercadante, quando afirma que nunca teremos educação de qualidade sem tempo integral na escola. Consegui encaminhar emendas para a construção e implantação de 2 escolas de ensino em tempo integral em Rondônia, uma em Porto Velho e outra em Ji-Paraná. Esse sistema não se trata apenas de uma escola onde as crianças e adolescentes passam mais tempo sendo cuidados, ou mais tempo na escola. Na educação de tempo integral, os alunos terão orientação de estudos, prática de ciências, preparação acadêmica e para o mundo do trabalho e auxílio na elaboração de um projeto de vida, que consiste em um plano para o seu futuro. Além das disciplinas obrigatórias, os estudantes contam também com disciplinas eletivas que são escolhidas de acordo com o seu objetivo, com atividades culturais, de lazer e de promoção da cidadania. Em modelos que já vêm sendo trabalhados em alguns estados brasileiros, os resultados são bastante positivos. Os estudantes passam de 8 a 9 horas nas unidades escolares, onde fazem 3 refeições diárias. Com esse tempo, é possível trabalhar não apenas na uniformização do ensino, mas também lidar com a individualidade de cada aluno, preparando melhor as nossas crianças e jovens para o nosso futuro. Esses 3 itens são alguns de diversos pontos que podem influenciar diretamente para melhorar a qualidade de ensino aplicado no Brasil. Por isso, precisam ser vistos como prioridade de investimento quando se tornar efetivo o aumento de destinação de verbas para o setor. Mas, para isso, precisamos, desde já, um planejamento de mudanças estruturais no sistema educacional brasileiro. Existem diversos modelos de ensino de sucesso em vários países do mundo, mas, com certeza, encontraremos dificuldades para adotar um outro modelo aqui para o Brasil, tendo em vista as nossas características únicas de cada país, de cada povo. Um desses modelos é o da Finlândia, que tem se destacado repetidas vezes no primeiro lugar do Exame Internacional de PISA, que avalia anualmente o rendimento de estudantes na faixa de 15 anos. Infelizmente, dos 56 países que são avaliados, o Brasil repetidamente vem se posicionando entre os últimos colocados. O modelo finlandês é de uma escola obrigatória para todas as crianças, com uma gestão centralizada, mas que dá grande autonomia aos municípios e às escolas.
Seu ensino é voltado para a formação do ser humano e do profissional. As reformas que levaram ao sucesso educacional finlandês recentes foram implementadas ao longo de 4 décadas, a partir dos anos de 1960. Durante o mesmo período, a Finlândia experimentou grandes mudanças sociais e econômicas, transformando-se em uma das sociedades mais avançadas do mundo em termos de bem-estar social, competitividade, economia e inovação tecnológica. Com uma participação pequena na Segunda Guerra Mundial, o país experimentou, no pós-guerra, um grande processo de industrialização com o apoio dos Estados Unidos. Diferentemente do que ocorreu aqui no Brasil, esse processo somente ampliou entre a população e de seus governantes a valorização da educação, que já era presente desde a independência do país em 1917. Por isso, considero que a lição mais importante de qualquer modelo de ensino de sucesso que possamos conhecer é a lição da valorização da educação pelo governo e pela sociedade. Sem pais e familiares que reconheçam a importância do ensino, sem professores que se sintam valorizados e reconhecidos, sem um governo que anteveja a necessidade de um povo qualificado e educado, teremos um sistema educacional incapaz de suprir as necessidades da nação. Levando em consideração esses pontos, é que afirmo que precisamos urgentemente, para atender os anseios que estamos ouvindo das ruas, da federalização do nosso ensino, de uma melhor capacitação e valorização dos professores e dos profissionais de educação, e da implantação da escola de ensino em tempo integral. Sem isso, será inócua a destinação de 75% dos royalties do petróleo e 10% do PIB para a educação. Se nós não tivermos um planejamento, um projeto para nós gastarmos bem esta verba, nós não teremos sucesso apenas destinando um grande montante de verba para a educação brasileira.